Aleluia, que Deus possa falar no nosso coração nessa noite. Deus é mais. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Grandes coisas o Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Da nossa alma. Amém? Que Deus possa falar aos nossos corações essa noite, que possamos sair daqui conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a palavra do Senhor e sendo ministrados por ela em nome de Jesus. E desde já eu repreendo todo espírito das trevas, todo espírito de confusão em nome de Jesus. Que haja nessa noite, Pai, a manifestação gloriosa, ó Deus, do Teu Santo Espírito em cada coração, em cada mente, nos libertando, nos curando e nos levando a um nível mais alto em Tua presença, em um nível mais profundo em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. No texto de Mateus 18, 20, diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Esse versículo chama atenção porque nos leva a entender que a igreja não se define pelo seu tamanho ou pela sua quantidade, mas pela qualidade de cada um que pertence a essa igreja, que não são essas 4 paredes, não são um lugar, mas é a igreja de Cristo Jesus, que se destaca diante dos olhos dele, como quem está aprendendo, como quem está evoluindo. Então, em Atos, o Senhor deixa claro: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso é a igreja do Senhor. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, isso é a igreja. Nós somos igreja, amém? A igreja do Senhor. Não confunda placas, não confunda multidões e grandes eventos com a igreja. O que o Senhor quer é que nós venhamos a perseverar na doutrina que foi nos confiada. Ele quer que venhamos perseverar na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu tenho orado por vocês. Vocês têm orado por mim? Levanta a mão. Quem está orando por mim? Oi? Isso. No partir do pão. Nós estamos partindo o pão. Hoje nós ganhamos bolo. Nós celebramos juntos. E em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E muitas coisas eram feitas por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E ter tudo em comum não é ter as mesmas coisas que a outra pessoa tem. O ter tudo em comum em uma igreja é ter o mesmo Espírito, é ter o mesmo Salvador, é seguir o mesmo Jesus, e é ter a mesma
igreja diante do Senhor, a igreja do Senhor. João 15:8 fala que nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E fruto aqui não é dar muitas pessoas, não é ganhar muitas pessoas, é você como igreja se desenvolver como discípulo de Cristo, como alguém que pega o exemplo de Jesus e começa a praticar na tua vida. São os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito: mansidão, benignidade, amor, cuidado, hospitalidade, frutos do Espírito. Nisso é glorificado meu Pai, em que nós estejamos produzindo frutos em nós mesmos. Como está a sua vida desde quando você se converteu? Que fruto tem sido produzido em você? Nós vivemos em um tempo em que números impressionam muito. Igrejas cheias, programações lotadas, redes sociais com muitos seguidores. Mas Deus nunca avaliou a sua igreja pelo número. Ele nunca avaliou a sua igreja pelo número. Ele olha para os frutos que estão sendo produzidos em cada um de nós. Jesus nunca perguntou quantas pessoas estão reunidas. Ele sempre perguntou, ainda que implicitamente, quem são essas pessoas e quem elas estão se tornando. A igreja não é um evento, não é um prédio e não é uma multidão. A igreja é um corpo vivo, formado de pessoas transformadas. A igreja é gente e não um ajuntamento. Porque Mateus 18:20, o Senhor Jesus diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós somos uma igreja saudável. Nós temos experimentado os frutos do Espírito sendo produzidos nas nossas vidas. E se nós estamos aqui nessa noite como igreja do Senhor, o Senhor está no nosso meio. Jesus, Ele não estabeleceu um número mínimo para a sua presença. Ele não estabeleceu uma condição. Estar reunido em seu nome. Ele não estabeleceu essa condição. Mas nós vemos que há lugares cheios de gente, mas vazios de Cristo. Eu creio que nós não somos assim. E há lugares simples, pequenos, onde a presença de Deus é intensa. Porque quantidade não garante presença. Quantidade não garante presença, mas intencionalidade. A intencionalidade do nosso coração. A igreja saudável, ela cresce por dentro. Ela cresce por dentro. Ela cresce quando cada indivíduo cresce. Quando cada indivíduo produz os frutos do Espírito. Perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, perseverando no partir do pão e nas orações. Nós temos perseverado na comunhão, nós temos perseverado sim no partir do pão, nós temos perseverado nas orações. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. A igreja, antes de qualquer coisa, ela deve crescer espiritualmente. Ela deve crescer na comunhão, na vida
de cada um no seu particular em oração. Ela deve crescer na generosidade, no temor do Senhor. Hoje muitas igrejas querem crescer para fora, sem antes tratar o que está por dentro. Quantas igrejas entram milhares e milhares de pessoas, eram já para ter 10 cultos por dia, mas sabe o que acontece? As pessoas entram por uma porta e saem por outras, elas não permanecem. Por quê? Porque não cresceu no fruto do Espírito, não se desenvolveu como filho de Deus, mas se tornou mais um no meio da multidão. E muitos se alegram em estar em um lugar lotado. Às vezes o lugar está lotado de gente, mas está com falta de Deus, está com a ausência do Espírito Santo, está lotada de gente, mas pessoas buscando seus próprios interesses, líderes buscando se destacar no mundo gospel, líderes procurando se realizar dentro da igreja, prometendo aquilo que a palavra de Deus não promete. E é por isso que a igreja tem, sim, tido uma porta dos fundos escancarada. As pessoas entram e saem, entram e saem. Mas nós não somos assim, glória a Deus. Nós estamos crescendo. E nós estamos crescendo. Eu já não sou mais a mesma. Eu creio que você não é mais o mesmo. Nós não somos os mesmos. E a qualidade de uma igreja, que é o que chama a atenção de Deus, fala de maturidade, não fala de perfeição. Qualidade não significa termos membros perfeitos, significa membros ensináveis, decididos a permanecer firme até o fim e não serem levados por qualquer vento de doutrina, responsável em um processo de amadurecimento, eu com Deus e Deus comigo. Uma igreja madura, ela tem responsabilidade com o reino, responsabilidade consigo mesmo, responsabilidade com os seus irmãos, responsabilidade com as pessoas que estão ao seu redor, servindo e adorando ao Senhor. Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Uma igreja madura corrige com amor, serve sem aparecer, suporta uns aos outros. E suportar uns aos outros e carregar aquele irmão que está tendo problema no momento. Ela cresce em caráter. Você já não é mentiroso mais, você não mente mais, você não promete mais o que não vai cumprir, você não faz de conta que é o que você não é. Você não busca os seus próprios interesses. É uma igreja que não advoga em causa própria, crescer em caráter. Ela não vive de palco, ela vive uma vida em Deus, uma vida com Deus. E Deus se importa mais com quem estamos nos tornando, irmãos, do que com quantos estamos reunidos, com quantas pessoas você está reunido. Deus se importa mais com quem nós estamos nos tornando. E o fruto é o critério de Deus. Nisso é glorificado o Pai, que deis muito fruto. João 15:8. Fruto não é apenas dom, atividade, agenda cheia. Fruto é amor, caráter, responsabilidade, santidade, serviço, vida transformada. Uma igreja pode ser pequena, mas ser frutífera. Pode ser grande, mas ser estéril. Onde há fruto, Deus está trabalhando. Onde só há números, pode haver apenas esforço humano. Esforço humano.
a igreja do Senhor Jesus, a igreja que Ele virá buscar, a igreja ela não é definida pela quantidade de membros que ela tem. Ela não é definida pelo tamanho do templo, do lugar onde se reúne. Ela não é definida pela força do marketing, mas pela quantidade, pela qualidade espiritual dos corações que acompanham. Dos corações que acompanham. Amém? Que compõem essa igreja. Uma igreja viva. Forma discípulos e não consumidores. Gera transformação e não apenas movimento. Reflete Cristo, não apenas sucesso humano. A igreja não é medida pelo quanto ela atrai pessoas, mas pelo quanto as pessoas estão se tornando a imagem de Cristo Jesus. Jesus nunca esteve atrás de multidões. Ele sempre buscou corações. Jesus nunca esteve atrás de uma aparência, mas Ele está atrás de integridade, genuinidade. Nós vemos em João 6, após um discurso duro de Jesus aos seus discípulos, versículo 66, à vista disso, o discurso duro que Jesus tinha dado, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura não quereis também vós outros retirados? Respondeu-lhe Simão: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus estava ali diante dos discípulos e dos discípulos dos discípulos, mais ou menos umas 100 pessoas. E ele poderia ter feito o que? Um discurso para convencer aquelas pessoas a ficarem. Ele poderia ter abrandado um pouco a sua pregação, para que ele não perdesse ninguém. Mas Jesus não negocia os seus princípios. Jesus ele não negocia. E ele deixa que esses vão embora. E pergunta aos discípulos se esses também não queriam ir embora. Porque diziam: duro é esse discípulo. Multidão nunca impressionou Jesus. A aparência nunca impressionou Jesus. Nós temos o caso de Davi. Aparentemente não era a pessoa para assumir o trono, mas para Deus era. E nós precisamos ater a isso. Uma igreja lotada não significa sucesso espiritual. Uma igreja lotada muitas vezes significa sucesso humano, um marketing humano. E são esses tipos de pessoas que vão chegar diante de Deus e o Senhor vai falar que não os conhecia. Eu não conheço vocês. Mas nós fazíamos isso e aquilo, fazíamos um monte de evento, nós orávamos, nós fazíamos e acontecia. Não, eu não conheço vocês. A igreja de Cristo, ela se resume em pessoas tementes ao Senhor, pessoas que estão sendo desenvolvidas, criando em si mesmo o caráter de Cristo. Mateus 22:14, Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Isso significa, irmãos, que não vai ser uma multidão de escolhidos, mas poucos são escolhidos. Poucos que verdadeiramente desenvolveram em si o caráter de Cristo, que verdadeiramente em si desenvolveram os frutos do Espírito, que verdadeiramente em si, no seu coração,
segue a Jesus e não a homens, que não é levado de um lado para o outro, conforme a tua emoção, conforme o vento vem. Não se iluda. Queira em nome de Jesus estar entre esses poucos que são escolhidos. Aleluia. Então não vamos nos iludir, irmãos. Igreja não é templo. Igreja não tem nada a ver com multidões de pessoas. Igreja tem a ver com homens e mulheres transformados pelo poder de Deus. Transformados pelo poder de Deus. E Deus não olha a multidão. Deus olha o nosso coração. E como está o seu coração? Como está o nosso coração? O inimigo tem enganado muitas pessoas. E é interessante, irmãos, que grandes homens de Deus que eu tenho profunda admiração e que pregam literalmente a palavra do Senhor, a igreja deles tem poucos membros. Quem conhece o pastor Hernandes Dias? A igreja dele tem poucos membros. O Tiago, poucos membros. Mas são homens e mulheres que estão ali, presentes, sendo transformados pelo poder da palavra, pelo poder de Deus. Então não se iluda com as luzes, não se iluda com as multidões, porque muitos são chamados, muitos lotam os templos, muitos, mas poucos serão escolhidos pelo Senhor. Não te conheço, não te conheço, não te conheço, não te conheço, não te conheço. Agora você o conhece. Entra no gozo do seu amado. Aleluia, irmãos. Igreja, somos nós aqui, ó. Eu, você e eu. Porque onde tiver 2 ou 3 em unidade, o Senhor estará. E Ele está aqui nessa noite, aleluia. Então, em nome de Jesus, não se deixa abater, não se deixa ser levado por um vento, por um desejo, por uma emoção, por algo que tomou o seu coração e está te deixando cego para as decisões que precisam ser tomadas. Não se precipite. Olhe para Deus e fala: Deus, eu quero ser igreja de verdade. Eu quero ser igreja de verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que tipo de igreja você é? Da multidão? A igreja do evento? Ou a igreja de Cristo Jesus? Então, o coração do Senhor. E você que está em casa, que tem sempre participado dos nossos cultos, você faz parte desses poucos que serão escolhidos? Em nome de Jesus, que sim, que nós sejamos aqueles que são escolhidos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra e pedimos ao Senhor que nos ensine, Pai. Nós não queremos errar o caminho.
mas continue ministrando no nosso coração, ministrando na nossa alma. Venha conduzir os nossos passos. Que toda mentira de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Que toda insinuação das trevas perca força em nome de Jesus. Nós declaramos que somos filhos do Senhor, que somos a igreja bendita do Senhor. E por onde nós passarmos, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu nome será glorificado. O Teu nome será glorificado. Assim nós oramos e nós agradecemos, Deus, porque a Tua palavra nos liberta. A tua palavra nos coloca no caminho certo. A Tua palavra não nos deixa entrar por caminhos enganosos. Ó Deus, onde se chama de paternidade, onde se cobram primícias, onde não deixa o Espírito Santo fazer a obra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, permanecer neste lugar onde o Senhor tem acesso ao nosso coração e que possamos aprender de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Que o amor de Deus e Pai esteja conosco nessa noite. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, debaixo da Tua proteção. Amém. Toma-nos em Tuas mãos, Pai. E que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.